Boa noite, gente! Eba, 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 eba! Boa noite, gente! Todo mundo bem? Andar com fé eu vou, café não costuma falhar. Boa noite, gente. Vamos chegando. Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. No som do mestre, hein? Eita. Chama o povo, vai chamando o povo aí, chama o povo. Chama, chama, chama. Que delícia! Boa noite, gente! Ai, que maravilha, que bom que vocês vieram! Eita, galera! Que felicidade estar aqui com vocês! Boa noite, gente! Boa noite para quem tá chegando aí! Boa noite para quem vem aqui pela primeira vez nesse nosso papo bom tão gostoso, né? Que vira e mexe a gente tá por aqui nessa conversação com pessoas maravilhosas. E hoje, gente, ai, 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 viu? Olha, hoje eu tenho o privilégio de conversar com ele de novo. O privilégio de conversar com ele, que é um cara incrível. Ele que é meu irmãozão. Esse cara, olha, vou falar pra vocês, viu? Alô, Felipe! Lindo! Iago, ai, gente. Vai mandando aí aviãozinho pra todo mundo. Chama todo mundo pra cá. Que hoje é dia de bagunça. Hoje é dia de papo bom. Hoje é dia de falar sério. Hoje é dia de dar risada. Ah, que beleza, gente. Gratidão imensa a vocês que estão aqui. Viu? Gratidão imensa. Elissa, maravilhosa. Um beijo. Ai, 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 viu? Tudo bem, tudo bem. Vamos embora? O que vocês acham? Vamos ou não vamos? 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 Ai, gente. Já tem gente mandando pergunta aqui, ó. Que beleza. Era disso que eu tava falando. Ai, 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 viu? Oi, Luísa. Um beijo pra você. Boa noite, Carol. Boa noite pra todas e todos. Boa noite. Muito obrigado. Bem lindo! Muito obrigado, viu, pela presença aqui. E hoje nosso papo bom, masculinidades, hein? A atuação saudável do homem na sociedade. Aham. Os meus irmãos do Ressignificando Masculinidades que estão aí. Um beijo, seus lindos. Saudade de vocês. Imensa. Domingo a gente teve um outro jeito, né? De estarmos juntos. Que foi estarmos em família com os nossos pais, né? Viver aí um pouco desse Dia dos Pais também de uma maneira positiva, refletindo também, né? Sobre essa atuação desse pai na sociedade também, quando ela também não é tão saudável, mas enfim. Um beijo pra vocês, seus maravilhosos do Ressignificando Masculinidade, meus irmãos que estão aqui! Já vi vocês! Já vi vocês por aí! Vamos lá, ele está aqui. Ele está aqui mais uma vez. Esse cara aqui é um lindão. Esse cara que eu sou fã desse cara. Eu sou fã desse cara, hein? Muito fã. Só um minutinho que eu esqueci aqui. Pera aí. Pronto. Tcharam. Rápido. Chega essa hora, me dá aquela famosa corizas. Aí já viu. Muito bem, pessoal, sem mais delongas, vou chamar ele logo aqui. Chama logo ele aqui, deixa eu procurar ele aqui. Pela uma felicidade hoje, vocês não estão entendendo, né? É isso aí. Logo aqui. E aí a gente já começa logo com essa brincadeira logo. Entendeu? Tô
aqui. Cara! E aí, meu querido? E aí, cara? Tudo bem? Tudo certo? E aí? Como você tá? Maravilha, né? Maravilha que esse povo bonito chegando aqui para participar desse papo conosco, né? Uma felicidade Com tremenda ter certeza. você aqui de novo para a gente poder Ah, a alegria é minha. Segundo papo bom aí. abrir sempre esse espaço para esse tipo de conversação que é necessária, né? A gente sabe que precisa falar e quanto mais falar, mais precisa falar e a gente volta e fala mais. E vacilou, a gente está falando de novo. Então, gratidão imensa Sempre. a você, meu irmão. Ah, eu que agradeço aí o convite. Segunda parte. Vamos ver se dessa vez a gente consegue gravar. Sim. Mas vamos seguir falando aí. Que der, a gente continua conversando. Gente, esse é meu amigo, meu irmão. Mais um presente da pandemia, né? A gente tem falado tanto sobre as positividades também nesse tempo tão difícil, tão delicado. E um dos privilégios, se assim eu posso dizer, né, desse momento de pandemia foi conhecer esse cara, foi conhecer todos esses outros irmãos que estão aqui na live também com a gente, no Ressignificando Masculinidades, né? E ele vem para cá hoje para a gente conversar mais um pouquinho sobre esse tema tão importante, sobre essa onda de reflexão, né, em relação às masculinidades. Então seja bem-vindo, meu irmão. Diga para esse povo quem é você, cara. Olá, boa noite a todo mundo que está aí. Eu sou o Dan, sou psicólogo e ajudo lá na mediação dos encontros do Ressignificando Masculinidades, né? A gente promove encontros para discutir aí masculinidades possíveis, né, saudáveis, o nome aí que a gente quiser dar, mas para repensar esse modelo de masculinidade que a gente tem hoje. E você é psicólogo? Sou psicólogo. Olha isso, cara. Estava atendendo até agora. Estava atendendo à distâncias? Isso, são online por enquanto. Caramba, cara, que bom, né? Você continuou com alguns pacientes, então não perdeu tanto assim, né? Sim, deu para continuar aí. Tecnologia nesse sentido ajudou bastante. Ainda bem, né? Não, é uma dúvida que eu sempre tenho. Para você e para quem está participando aí também, se quiser escrever algo, né? Quem tá cheio de psicólogo aqui, sobre essa nova realidade, professores, professoras, enfim. Você acha, de fato, assim, que essa tecnologia, no campo de vocês, ela é potente, ela potencializa? Pergunto, Dan, porque, assim, a Fê é psicóloga também, né? E a gente conversa muito sobre a atuação do psicólogo na sociedade. E uma das coisas que sempre aparece nas nossas conversas é essa visão ainda muito de um lugar anterior, que é a presença física, né? Estar no consultório, estar ali com a pessoa, né, na sessão. E agora, com a pandemia, não tem jeito, né? Então, como você vê assim? Facilita, dificulta, prós e contra? Então, eu ia falar isso. Tem os dois lados, né? É porque eu, antes da pandemia, eu só atendia presencial também. Eu não tinha começado... Já era permitido, né? Mas eu não tinha começado a atender online. Então, eu era muito mais acostumado a atender presencial e aí, de repente, tive que me adaptar, né? Mas eu acho que dá um alcance muito maior, né? Eu consigo atender gente independente do lugar que elas estiverem. E aí, quando eu atendo presencial, fica muito mais limitado ali no lugar onde eu tô, né? Então, eu acho que tem esses dois lados aí, mas eu sinto também que dá para trabalhar do mesmo jeito, dá para intervir do mesmo jeito. Sim. Eu vejo mais assim. Total, total. E isso, em uma das conversas, vocês também disseram em relação ao grupo, né? O Ressignificando Masculinidades, né? Que acontece geralmente lá no CCSP, certo? Aos domingos de manhã. E você vai falar mais sobre isso, só um pouquinho que eu sei. E com esse... Ô, Fabinho, seu lindo! Eu vi que o Fábio chegou aí, ó. Chegou aí, agora vamos falar sério. Agora tem que falar certinho. Seu lindo! E nessa nova condição, né, nossa, humana, vocês também migraram e em algumas conversas vocês também disseram, né, desses prós e contra na relação do Ressignificando, né?
Com certeza. E se a gente for falar aí de alcance, né, não tem nem como negar, porque alcançou um monte de gente, né? Até gente que era de São Paulo e não conhecia também. Então, acho que conseguiu chegar em muitos lugares, até em outros estados, tá? Então, tem gente do Brasil inteiro. Mas não é aquela coisa de poder abraçar no final do encontro, de abraçar enquanto o outro está falando. Então, tem sempre esses dois lados, né? Essa conexão humana mesmo, assim, é muito difícil no online, né? Mas eu acho que o ambiente que a gente cria lá, né, nos encontros, torna ainda, da mesma forma que era presencial, ele muito acolhedor e tudo mais. A gente só não consegue ter esse contato físico, né? Total. E falando nisso, né? Fabinho, você é uma referência pra gente, cara. Que isso, você acha? Ah, com certeza. Você é um lindão. A sua imagem pra gente é a imagem de um preto referência master. Essa é a sua imagem, cara. Com certeza. Inspiração. Máximo respeito pra você, que é uma inspiração pra gente. E aí, Dan, falando nisso, né, pegando esse gancho, como começou o Ressignificando? Então, até o Fábio tá aí, né? Ele que idealizou esse projeto. Eu cheguei, assim, meio por acaso, conheci pela internet, mandei uma mensagem pro Fabinho. No primeiro encontro que ia ter, né? Aconteceu na casa do Douglas. E ali a gente se encontrou, acho que em 9 pessoas, a gente conversou por um tempão sobre várias coisas, sem pauta nenhuma, sem hora para acabar. Foi um tempão, assim, de conversa, e uma das conversas mais potentes, assim, que eu tive, porque foi a primeira vez que eu estava discutindo sobre isso, né? E aí eu penso que surge nesse cenário todo, né, das problemáticas que a gente vem identificando sobre as masculinidades e tudo mais. E aí, a partir disso, o Fábio aí idealiza o Ressignificando para a gente ter esses encontros e repensar as formas de ser homem aí na sociedade. Nossa, que legal. E aí vocês colocam como masculinidades no plural, né? Por que entra no plural? Sim, é uma coisa que a gente sempre fala lá, né, e até coloca em todos os comunicados, porque a gente tem que enxergar os homens no plural e acolher todos eles, né? Porque socialmente a gente vê que existe um modelo de masculinidade, que é o que a gente chama de masculinidade hegemônica, né? Que é aquele padrão de homem hétero, branco, rico, tudo mais, que acaba norteando a forma como todos os outros homens vão se posicionar, né, em relação à sociedade. E aí a gente entende que tem os homens gays, os homens negros, os homens héteros e negros, ou gays e negros. Então, tudo isso entra dentro dessa definição de masculinidades no plural, né? Os homens trans também. Então, quando a gente fala em masculinidades no plural, a gente consegue acolher todo mundo e não colocar ali dentro de uma caixinha como se existisse só um tipo de homem, só um tipo de vivência, porque a gente sabe que a forma como, por exemplo, o homem negro vai sendo moldado, né, vai sendo socializado, aí é diferente da forma, por exemplo, de um homem branco, hétero e tudo mais. Então, é mais nesse sentido que a gente fala em masculinidades no plural. E aparecem, então, os mais diversos temas, né? Uma vez que você não olha apenas por uma ótica, né? Exatamente. E é um aprendizado enorme, assim, né? Assim, todas as vezes que chegam homens de estados diferentes, de lugares diferentes, até de bairros diferentes, a gente percebe que existe uma diferença, né, desses caras na forma como eles se comportam. E aí, a partir disso, eu consigo aprender muito, né? Quando tem um homem trans no encontro que fala sobre as vivências dele, eu vejo como muito rico, porque a gente consegue chegar no lugar do outro, né? Consegue ter a empatia de ver a vivência do outro e saber como que é difícil viver numa sociedade machista como a nossa, sendo, por exemplo, um homem trans. Nossa, que legal. Você estava falando, eu estava pensando aqui também, cara, nesse lugar justamente de competitividade que existe dentro dessa masculinidade hegemônica, centralizadora, né? E aí quando você fala, por exemplo, que abarca as mais diversas e possíveis masculinidades, eu acho muito interessante porque, de fato, você traz temas diversos, né, sobre questões inúmeras, de outras vivências, né, de homens também, e que, por exemplo, eu sou um homem negro, hétero, tenho as minhas questões nesse lugar e tenho o privilégio e a oportunidade de conhecer também as colocações vividas, por exemplo, por um homem trans, né? E isso, uma coisa para a gente conversar. A outra coisa é também olhar no Ressignificando, né,
olhar, assim, eu digo, é lógico, né, numa ação também, né, com um olhar participativo né, ali ativo nas relações, nas nossas trocas, para as diversas também, para diversidade da idade, né, para você entender, por exemplo, coisas que os homens mais velhos que estão conosco lá vivenciaram há 20, 30 anos atrás, coisas que uma geração que está aí intermediária, né, vivenciou nos últimos 15 anos, e coisas que esses meninos mais jovens, né, vivenciam agora a partir de uma outra geração. Né? Eu consigo ver, por exemplo, no Ressignificando, pelo menos umas 4 gerações de homens ali. E eu acho isso extremamente potente, cara. Exatamente. E o mais legal é que está todo mundo reunido ali pensando a partir dessa ótica do que a gente tenta construir agora, né? A gente teve já alguns caras de 70 anos, tem gente de 20, já teve gente de 16, então são diversas vivências de diversas pessoas localizadas ali em lugares diferentes, né? Até geograficamente, se a gente for pensar também, os caras que são do Nordeste, do Norte, do Sudeste, do Sul, cada um deles com algumas especificidades, né, de homem, do que é ser homem, e isso é muito rico, assim. E é o que a gente sempre fala, né, porque a gente se coloca também numa posição de lugar de aprendizado ali, porque as pessoas trazem tantas coisas e o domingo fica tão transformador, né, depois daqueles encontros, eu só consigo aprender mesmo, assim. Eu compartilho, vocês compartilham, você também ensina demais quando fala lá da aula. O Fabinho até fala, né, tem que se arrumar na cadeira para ouvir o Duda. Então eu vejo assim, né, a gente consegue aprender muito, assim, dessas diversas gerações, né, porque o machismo, se a gente for pensar lá atrás, ele incidia muito forte, né, nas vivências dos homens. Ainda hoje é muito forte, né, nas nossas vivências, mas eu acho que com a visibilidade aí do feminismo, a gente começou a repensar algumas coisas, que antes a gente não só reproduzia, né, ia fazendo de forma automática, e hoje a gente tem essa oportunidade de refletir. A gente consegue repensar algumas coisas, rever, né, nossas relações com as pessoas, e isso é demais. Nossa, que legal, cara. Olha, eu sou suspeito de falar sobre o Ressignificando, que para mim é o melhor dia da semana, é o domingo. E você tocou num ponto que para mim é muito importante, cara. Porque, assim, é legítimo, por exemplo, quando aparece um questionamento sobre vocês estão em mais um grupo que traz esse lugar, mais um grupo de homens para falar coisas de homens, como é que é isso, como aquilo, como se dá essa relação. E eu acho isso legítimo, porque a gente sabe que na nossa sociedade também existem inúmeros outros grupos que estão no contraponto do Ressignificando e fomentam, né, esse olhar para essa masculinidade que está posta, que é tida como determinante, né? Então, eu queria que você falasse um pouco disso também, sobre esse lugar de acolhimento, esse lugar de pertencimento, esse lugar de aconchego, de afeto, de troca, e que é um lugar que traz o tempo inteiro a referência da luta das mulheres, né? Eu acho isso tão incrível, olharmos para nós nesse momento de ressignificação, entendendo que essa necessidade partiu de uma luta que é das mulheres e da comunidade LGBTQIA+, por exemplo, que são, né, alguns dos grupos, dos coletivos, né, que sofrem diretamente com essa masculinidade hegemônica aí, né? Falocêntrica, heterossexual, branca e rica. Sim, eu também vejo como totalmente legítimo, assim. Eu até entendo, porque eu sei que em vários outros lugares, e provavelmente a maioria, né, dos outros grupos de homens estão lá para tentar manter de novo esses privilégios, né? Tentar reivindicar mais privilégios. E aí o Ressignificando vem num movimento tentando ser contrário, né? Eu considero bastante importante a gente olhar com essa base da teoria feminista, né, dos movimentos feministas que vieram lá de trás, para a gente não perder a mão de qual é o rumo dos encontros, né, para onde que a gente tem que ir. A gente não está lá para reforçar privilégios, nem para tentar questionar as mulheres ou questionar os movimentos, pelo contrário, né, a gente está lá para legitimar essa luta e tentar repensar qual que é o nosso lugar nisso tudo. Porque se a gente for pensar aí, né, e acho que até por isso que alcança aí homens do Brasil inteiro, esse tipo de masculinidade que a gente vivencia, né,
que a gente vai sendo socializado ali desde pequeno, né? Não chora, você tem que ser forte, você tem que crescer assim, tem que ser rico, tem que não sei o quê. É muito impossível, né, para a maioria dos homens. Até no conceito de masculinidade hegemônica, se a gente for pensar, quando eu falo que é uma minoria dos homens que consegue atingir, né? E aí o Ressignificando vem nessa linha de tentar repensar e colocar as masculinidades num lugar de possibilidade mesmo, não de um lugar doentio, não num lugar que coloca os homens aí como depressivos, ansiosos, das pessoas que mais se matam, né? Os homens se matam 4 vezes mais que as mulheres, tudo isso por conta dessa socialização aí doentia, né? De um cara que praticamente não existe, se a gente for pensar. Você falou uma coisa agora que, só para vocês saberem que antes da live eu estava aqui no Esquenta assistindo um documentário sensacional que chama O Silêncio dos Homens. Que a gente fala tanto sobre... Sensacional. E aí essa informação do suicídio dos homens está lá, né? Está contida lá, né? E é muito legal porque o Silêncio dos Homens traz essa pergunta, né? Mas espera aí, os homens eles falam o tempo inteiro, eles se colocam o tempo inteiro como referência, como ditadores das verdades e conduzem, né? E o que é isso? O que é esse lugar de silêncio dos homens? E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque, por exemplo, eu entendo que o Ressignificando, ele abre espaço para esse silêncio, por exemplo, para que essa fala contida, né, toda essa construção identitária contida nesse silêncio apareça. Então, o que é esse silêncio dos homens, assim, para você, Dan? Então, eu vejo de 2 formas, né? É o que você falou mesmo, os homens estão falando o tempo inteiro, né? Então, se a gente for pensar aí no homem branco, tá ditando regra o tempo inteiro, né? Estão nos cargos aí de chefia, na presidência, nos governos. Então, assim, falando eles estão o tempo inteiro, né? Mas qual a profundidade dessa conversa? Porque se a gente pegar aí, né, a referência de homem, né? São os caras que vão pro bar para ficar falando sobre qualquer coisa, mas não falando sobre si mesmos. Não entendendo o que o amigo está passando, ou entendendo o que ele mesmo está vivenciando, né? Então, eu acho que um pouco do que o documentário passa, né, é esse silêncio dos homens em relação a esses cuidados com ele, em relação às suas emoções e tudo mais. E tem uma coisa que eu vi aí mais recentemente da Valesca Zanello, e que eu achei, assim, incrível ela pensar nisso, que é um ponto que o documentário não trata, né, mas que indiretamente a gente pode pensar, que é a cumplicidade dos homens, né, o silêncio nessa cumplicidade com outros homens fazerem o que bem entenderem, reproduzirem violências, compartilharem aí, coisas em grupos de WhatsApp problemáticas. Então, eu acho que tem esses 2 silêncios, né? O silêncio em relação às violências que os homens cometem, porque a gente começa também a discutir a partir disso, né? Porque os homens, eles matam as mulheres, né? O Brasil aí é o 5º em feminicídio, matam as pessoas trans, se a gente for pensar, o Brasil é o primeiro, né? Que lidera em morte de pessoas trans, e matam a eles mesmos. Que os homens são mais vítimas aí também de acidente de carro, além do dado que eu falei sobre o suicídio. Então tem esses 2 lados, né? Esses 2 silêncios. O silêncio de não falar sobre si mesmo, não perguntar sobre seus amigos, sobre as emoções dos outros. E quando esse outro também tenta expressar a emoção, eles silenciam, né? Porque fala, não, isso aí não é coisa de homem, porque você está chorando, por que você está falando que está triste e tudo mais. Então eu acho que tem esses 2 silêncios que a gente tem que repensar, né? Nossa, total. Só esses 2 silêncios já dá margem para a gente ficar falando aqui 1 ano. Gente, que maravilha. Ó, eu quero aproveitar esse espaço, essa pausa, só essa pausa rapidinha, Dan. Chegou o homem florista aqui, cara. É o homem florista. Só tem gente da hora aqui, né? Entendeu? Porque esse cara, olha, vou falar para você, tem um podcast dele aí com o Taíde rolando aí sobre masculinidades também. Vou te falar para você, viu, meu querido? Você, olha, representou nesse podcast aí, viu? Representou muito, muito, muito bom. Assista. Falei para ele, ficou incrível, né? Ficou incrível aquele papo. Tá bem leve, bem descontraído, tá muito bom. Não, sem representou. falar da elegância do ser, né? O ser todo elegante. Sim. Né? Interagindo com as câmeras. Um homem florista, gente. Tá de brincadeira. Essa é a definição, né? Um homem florista. Não vou falar mais nada. Aproveitando essa pausa também, eu quero mandar um beijo gigantesco para os meus babás que chegaram aí. Aborô, aboiê, babá, axéu. Quero
também pedir a bênção para todos os outros babás que eu já vi passando por aqui, as Yalorixás também que eu já vi passando por aqui. Um beijo grande para vocês. É um privilégio ter vocês aqui nesse momento também, que são grandes referências nos Ilês Axés do Brasil afora. E vem para cá, né, nos honrar com a presença de vocês. Então, gratidão imensa. Uma honra também ter esse pessoal assistindo aí. E queria também mandar os parabéns aí pro Marcos, né, que tá assistindo a gente. Sim! Tá fazendo aniversário hoje. Marcos, seu lindo, aqui para você, ó. Feliz aniversário! Isso aí. Gente, aqui é assim, a gente está em casa entre nós, né? Eu, Dan e todos os nossos irmãos e irmãs que estão comentando por aqui. Porque é um assunto que tem que ser tratado, acredito eu, tá? Posso estar equivocado totalmente e é apenas a minha visão. Tem que ser tratado assim, como se estivesse em casa mesmo, né? Mesmo porque se esse tipo de assunto não aparece dentro das nossas casas, acredito, né? Nesse processo educacional, de formação das crianças e principalmente nessa reconfiguração do olhar para o que é a energia masculina e feminina, o que são essas energias, e para essa condição de comportamento dos homens na sociedade, a coisa não muda, né? Se a gente não começa a estruturar as nossas bases com novos pensamentos e quebrando esse tipo de paradigma extremamente ultrapassado, a gente não consegue evoluir, né, Dan? E aí a gente sabe, e sabe convivência, né, com contato, que essa masculinidade tóxica, a longo prazo, né, depois de 20, 30 anos, e nem precisa de tudo isso, e a gente fala isso através também do depoimento da partilha dos nossos irmãos, ela é extremamente nociva à saúde, né? Não, com certeza. Eu penso que o fundamental é a gente falar com as crianças mesmo, né? Porque até se eu for pegar assim da minha vivência, não sei a sua, mas é desde criança que a gente começa a ouvir, por exemplo, viado como ofensa. Sim. E desde criança também a gente começa a ouvir ali que não, agora você já tem, sei lá, 10 anos, você não pode chorar mais. Sabe? Então, na infância que a gente tem que começar a trabalhar isso, não ficar punindo esses comportamentos aí que a gente lê como femininos e que realmente serão problemáticos depois, né? Se a gente for pensar aí, né, os homens eles vivem muito menos que as mulheres, né, morrem acho que 7 anos menos que as mulheres, e tudo isso em decorrência de uma vida de ausência de cuidado, né, porque não quer ir no médico, fica deixando para depois. Geralmente os homens só vão mesmo no médico, né, quando o caso já está extremo, assim, e aí para conseguir voltar, né, e tratar isso é muito mais difícil. E o que poderia ter sido evitado ali num primeiro momento, que eles sentiam incômodo e tudo mais. Até se a gente for pensar aí do câncer de próstata também, né, que mata muitos homens ainda no Brasil, por conta desse tabu, né, dessa masculinidade aí muito frágil, que se você tocar, o cara pensa que vai deixar de ser homem, né. Então, é fundamental a gente falar ali na base mesmo, que são as crianças, e colocar esse assunto em casa, né. Porque sempre tem tempo para a gente repensar isso, né. É até o que você falou ali das gerações, né, que passam pelo Ressignificando, todo mundo ali está compartilhando e também se transformando, sendo afetado, afetando o outro. Então, em qualquer momento da vida isso é fundamental, mas acho que para as crianças isso é muito importante também. Total. Você falou sobre infância, né? A gente está muito, muito junto nisso, né? Eu lembrei agora que somos irmãos de Zona Leste, né? Sim. Cara, a gente sabe o quanto foi violenta a nossa infância e adolescência, né? A violência estava muito presente na nossa infância e adolescência, onde nós morávamos, né? Pelo menos nessa região leste, que a gente pode falar com propriedade. É claro que o homem preto na Zona Sul, né? Inclusive, a gente tem um cemitério aqui que é recorde, né? De homens jovens enterrados, né? No nosso país. E eu também cresci dentro dessa violência, dentro dessa construção de masculinidade que coloca a energia masculina como centralizadora das verdades, né, cara? E passando o tempo também, Dan, eu entendi que isso era a forma com que a sociedade se comunicava comigo. E não necessariamente uma responsabilidade gritante dos meus pais, né? Mesmo porque eles também operavam dentro dessa lógica, que ainda é uma das lógicas mais usadas na nossa sociedade, né? Isso é bem difícil olhar para tudo isso, né? Olhar para como o machismo estruturou as nossas vivências, mas também o racismo, né? Se a gente pensar nos homens negros. Porque enquanto criança a gente perde a inocência muito cedo, né? E quais são as consequências da gente já crescer com essa inocência perdida, né? Já com outro olhar,
já pensando aí essa violência, né? O quanto que a gente vivia de violência ali, só de sair na rua e de ver alguma coisa diferente. Então, é bem difícil e desconfortável, né, pensar isso, mas eu acho que esse caminho é interessante, porque realmente nossos pais foram atravessados por tudo isso, né? E ainda hoje também a gente é atravessado, né? Porque a gente tem esse privilégio de estar pensando sobre isso, mas tem muita gente que ainda não está, e ainda continua reproduzindo isso, e é bem triste mesmo. Não, total. E essa fala sua, inclusive a frase que o Fabinho colocou aqui também, acho que me faz pensar muito sobre isso, né? Sobre uma masculinidade violenta que é formada, inclusive, para o pertencimento, sabe? Se você não se comunica com o outro de forma violenta, você não pertence, né? O que também me dá margem para pensar inúmeras coisas, né? Justamente esse contraponto entre... Porque a gente falando de masculinidades, né? E eu acredito que falando também de um olhar que é muito peculiar a nós, porque somos homens negros, né? Homens pretos, a gente também pode falar dessa masculinidade que é diferente para um homem branco e um homem negro, né? Mesmo os dois crescendo em comunidade, em periferia, em favela, em quebrada, né? A gente sabe como isso funciona. E aparece uma fala muito legal no Silêncio dos Homens, de um menino que diz que ele fala sobre a abordagem da polícia em relação ao homem preto, né? Que muito cedo a gente, dentro das comunidades, já é abordado, já toma geral, né? Já toma enquadro da polícia. E eu também passei por isso, cara. Ele citou uma coisa no documentário que eu ouvi aquilo, olhei para trás e falei, sou eu, isso daí, sou eu. Que é o momento que você toma sua primeira abordagem da polícia e aquilo reconfigura a sua vida inteira, né? Como homem preto, como um menino que daquele momento já é visto como adulto e é adultificado, e aí a infância e adolescência ou pré-adolescência é atropelada, e agora você já é um homem na sociedade e é tratado desse jeito, né? Sim, e até para a gente pensar, né, como o racismo estrutura mesmo a sociedade, porque esse olhar já é direcionado para a gente, né? E aí, enquanto ali crianças, a gente vai socializando dessa mesma forma, né, por meio da agressividade, porque vence mais, né, é mais homem ali na periferia também quem for mais violento ali. Se a gente for pensar até nas brincadeiras, né, que a gente tinha enquanto criança, era muito por esse lado, assim. Eu até estava falando no grupo com os meninos de uma abordagem que eu tive quando eu tinha 15 anos, assim, da polícia. E o quanto que isso vai marcando nossa vida dali para frente, né? Dali para frente você vai lembrar daquilo, de como que você é visto e de como você tem que se comportar para atender como você é visto e tudo mais. Teve um encontro no encontro do Alexandre, de masculinidades, que um ativista indígena, ele fez uma fala que eu nunca esqueço, né? Que ele falou que se a gente for pensar o Brasil, ele começou já na base da violência, que foram ali os portugueses invadindo, ali pensando o homem branco, né, invadindo por meio da violência e construindo esse país por meio da violência. E aí, né, a gente, enquanto homem, vai reproduzindo isso, né, desde aquele tempo, né? E os homens negros ali vistos como menos humanos, como agressivos, como abusadores. Então, o quanto que também é difícil para os homens negros se desvencilharem disso, né? Tentarem criar uma masculinidade alheia a esse olhar, porque a gente passa a viver pelo olhar do outro, né? Pelo como vem a gente e o que eu vou corresponder desse olhar. Sim. Nossa, total, Dan. Você é incrível, cara. Você, olha, você vai falando e os peixinhos vão caindo aqui, ó. Play, play, play. Cara, e ainda tem mais uma coisinha aí nessa fala que você trouxe, que é a hipersexualização do corpo do homem negro também. Que você, além da violência, né, desse olhar da violência para o homem negro, acredito eu que a gente ainda também passa por uma obrigatoriedade da performance, cara. Sabe? E da objetificação também desse corpo, né, que é hipersexualizado, porque, né, ele é homem negro, se constrói todo um lugar de sexualidade em cima da gente, né? Exatamente. E aí a gente tenta corresponder a esse lugar sem questionar, né? Porque se a gente for pensar esse lugar de hipersexualização, não é um lugar de colocar a gente em cima, né? É um lugar de colocar enquanto fetiche, mas também tirar o afeto. A gente vai ser olhado só como fetiche, né?
não como alguém para ser amado, não como alguém para ser admirado, para viver e tudo mais. E o quanto que isso vai também afetando a nossa autoestima, né, enquanto a gente vai crescendo, se desenvolvendo enquanto homens. Isso é bem complicado. Mas é bem pelo que você falou mesmo, né? Os homens, assim, no geral, os homens negros pensam que isso está sendo uma vantagem, né? Alguns tentam atender esse requisito, mas sem questionar o que está vindo por trás, né? Que é esse não afeto. Nossa, total. E é muito louco, né, cara? Eu tava ouvindo uma vez uma fala do Taiguara, né? Que ele se colocou, ele fez uma novela que isso acontecia muito, né? E ele dá um depoimento super forte, assim. Ele falou, gente, naquele momento, as discussões ainda não estavam no ponto que estão hoje, né? Que é de se pensar, e ele não estava se defendendo, ele só estava problematizando ainda mais. E, além disso, gente, precisava de alguém para fazer aquele personagem, né? E ele falou, eu farei esse personagem desse negro hipersexualizado e eu farei com a minha maior competência, entendendo que isso é uma estrutura da sociedade, né? Eu sei o que eu estou fazendo e farei da minha melhor maneira para que eu consiga atingir a todos com a interpretação desse papel que é uma realidade na sociedade, né? Sim, você foi falando aí, eu lembrei também da fala do Babu, porque pegaram ali, né, enquanto ele estava no Big Brother, pegaram todos os papéis que ele fez enquanto homem negro aí, né, todos os filmes e novelas que ele participou, e era sempre de um lugar de um bandido, né, que também é um outro olhar que é colocado ali sobre os homens negros, né. Até teve um vídeo que você compartilhou aí, né, de você atravessar a rua e a outra pessoa agarrar a bolsa. Sim. Sendo que você só estava andando, né, a gente tem que calcular até o que a gente vai correr, o que a gente vai andar para não assustar o outro. Mas aí o Babu, ele falou assim, por enquanto eu estou entrando pela janela. Sim, eu estou fazendo esses papéis aí que estão me colocando porque eu preciso sobreviver e tal. Mas depois eu estou fazendo isso para entrar pela janela, mas logo menos eu estou entrando pela porta. Que eu acho que é esse lugar, né? Ele está reproduzindo ali, né, o estereótipo do que é o homem negro na sociedade, mas em algum momento ele está questionando isso para ele fazer esses outros papéis. Uhum. Para ele vivenciar como um homem negro mesmo, não como um olhar do outro sobre nós. Né? Nossa, total, cara. É isso. É isso mesmo. É a partir do momento que você entende o que está acontecendo, né? Porque uma coisa é você entender o que está acontecendo, né? Ter apropriação daquilo e se colocar de forma a não ser manipulado na situação. Outra coisa é você estar ali mesmo a serviço de algo que para você é comum, né? E isso que é o complicado. Uma pessoa escreveu aqui como os homens podem, né, de alguma forma, entrar em contato e encontrar espaço para esse tipo de conversa. Eu acredito que o Ressignificando é um espaço para isso, né, Dan? Não, com certeza. A gente está fazendo esses encontros aí online, né, com uma frequência semanal, só esse domingo que a gente não teve, né? Mas eu acho que o Ressignificando é um espaço para a gente repensar, né, se reunir ali enquanto homens e falando entre homens sobre essas coisas, sobre essas dores, esse desconforto, né, do que foi ser homem desse jeito, do que é ser homem ainda hoje dessa forma, e questionando para tentar promover uma mudança, para ir plantando aí essas sementes da mudança, né. E aí tem outros grupos também por aí, né, mas o Ressignificando, acho que com esses encontros online tem aberto essa possibilidade de que vários homens de vários lugares consigam comparecer. Então fica o convite aí para qualquer homem que quiser participar. Só seguir a gente no Instagram, a gente divulga geralmente na sexta-feira, né, os dados do encontro. Nossa, que massa. Pai Nenê, você chamou, o pessoal tá aí, ó. Esse pessoal vai, hein? Pode chamar esse povo para bater um papo, para falar sobre esses assuntos voltados às masculinidades saudáveis, positivas na sociedade, né? A toda essa reconstrução que nos colocamos, porque é continuado, não é uma coisa que agora eu tenho a carteirinha do homem desconstruído para andar aqui no meu bolso e eu sou um padrão a ser seguido, né? Não existe. Não tem. E até é importante se falar isso, né? Porque é o que a gente sempre fala, não vai ter linha de chegada, né? A gente está numa sociedade machista estruturalmente, a gente vai se reconhecer enquanto machista para poder questionar os nossos comportamentos, né?
E a partir disso é ir refazendo, né, esses comportamentos, repensando e sabendo que em potencial a gente pode ser machista. A gente vai poder cair nesse machismo por ser homem, né? Então é desse lugar, constantemente questionar e ir nessa desconstrução, nesse ressignificando aí, que é no gerúndio, né, para sempre, fazendo, né, na ação, para conseguir mudar. Já ia pedir pro Fabinho escrever aqui o arroba do Ressignificando aí, ó. Tem conexão, cara. Tá lá. Eu nem consigo ver os comentários direito aqui. Não, também não, mas algumas coisinhas às vezes passa, você bate o olho e pesca algo. Ô, Margarido, primeiro que o seu nome é lindo, viu? Margarido já me ganhou, viu? Você já me ganhou só no nome. Aí você colocou que é muito difícil, que a gente está se reconhecendo nisso agora. E o Dan falou aqui, né, nessa última fala, e eu acho que vale a pena ressaltar que é, sim, um lugar de privilégios. E eu acredito que o primeiro momento, Dan, posso estar enganado, mas enfim, estamos construindo essa reflexão. Eu acredito que a primeira instância é o reconhecimento do privilégio, sabe? Do lugar de privilégio por sermos homens. E a partir daí a coisa flui, né? Não, com certeza. É desse lugar mesmo, reconhecer quais são os privilégios enquanto homem, né? E aí também fazendo esses recortes, né? Também pensando qual é a vivência do homem negro e quais são esses privilégios e quais são essas desvantagens, né, que o homem negro também vai tendo na sociedade. Mas pensar ali enquanto, por ser homem, né, quais são esses privilégios que a gente tem e quais são as opressões também que a gente acaba reproduzindo, né? Enquanto homem é o primeiro passo, assim. Por isso que a gente fala de se pensar machista, né? Porque quando a gente se identifica assim, a gente começa a repensar várias coisas que a gente fez, né? Enquanto homem, lá para trás, ou que a gente ainda vinha reproduzindo, e às vezes vai reproduzir, mas começar a questionar isso, né? É o primeiro olhar. Nossa, que legal, cara, é isso. E esse primeiro olhar vai nos colocando, então, diante de várias situações, né? Eu vivo fazendo live lavando louça aqui, porque para mim, primeiro, lavar louça é básico. Não estou ajudando, viu, gente? Eu não estou ajudando, não. Eu estou fazendo minha obrigação enquanto pessoa que ocupa um espaço. Estou ajudando a Fê, né? Estou fazendo minha parte. E dentre desses papos na pia com Duda aí, cara, surgem vários assuntos também em relação a isso, sobre essas masculinidades, né? E eu queria, com você e com esses nossos irmãos maravilhosos aqui, irmãs, se possível, lógico, a gente vai lembrando juntos aqui e a gente traz, colocar situações típicas desse modo de operar, né? Como, por exemplo, justamente esse, de um homem que não faz nada em casa e acha que ele está certo, né? Por exemplo, né? E é lógico que isso são coisas muito rasas, Dan, e todos que estão aqui, dentro desse pensamento que é muito mais aprofundado que a gente faz e que vai lá embaixo, na raiz das questões, né? Falar sobre feminicídio, por exemplo, é uma coisa muito, muito, muito necessária e muito profunda de se dizer. Olhar para a sociedade que mais mata o homossexual é muito importante e necessário. Olhar para uma sociedade que coloca o homem preto na condição de animal, né, é muito além e dá muito mais base para discussões de masculinidade do que falar de um homem que não lava a louça. Eu acho isso, inclusive, não tem nem que entrar, porque o homem que não lava a louça, para mim, é um preguiçoso. Certo? Nesse lugar. E a gente dá o papo reto mesmo. Exatamente. É por aí, né? Até de se pensar por que esse cara acha que ele lavar a louça é um grande feito, assim, né? Porque é desse lugar também de que o homem tem que ficar parado e a mulher tem que ficar fazendo alguma coisa e tá tudo bem, né? Mas acho que a discussão é muito mais profunda que isso, né? Vai muito mais além de usar brinco, deixar o cabelo grande, usar rosa, lavar a louça ou varrer o chão, porque essas tarefas, né, domésticas são obrigação, né, como você falou. A gente pode falar aí de tarefa compartilhada, né, porque as obrigações são dos dois aí que vivem e tudo mais. Mas a discussão é muito mais além, né? Você foi falando disso, eu até lembrei aqui da estatística dos homens negros, né, que morrem aí a cada 23 minutos, pelo menos, um jovem negro. E aí a gente pensar o quanto que essa animalização aí, né, do corpo negro também permite, né, essa morte, porque são corpos ali que são tratados como descartáveis pelo Estado, né, se a gente for pensar.
Então é desse lugar que a gente tem que falar. Do lugar da violência contra a mulher, também que vem crescendo aí durante a pandemia, né? Tudo isso tem que ser refletido, para além da questão estética, da questão de limpar ou não a casa, né? Essas relações que vão sendo construídas com base na violência e que vão deixando a sociedade aí com esses números que a gente vai pensando que são vidas, né? Nossa, total. Total. E aí, cara, hoje eu vou falar muito com você sobre o silêncio dos homens, porque eu fiz o aquecimento, cara. E aí, se preparou aí. Cara, que maravilhoso documentário. O Silêncio dos Homens. Assistam, por favor, cara. E aí aparece justamente isso também, né? Esse lugar da figura de um homem que é participativo em casa, né? E aí ele nessa condição, ele não é só uma pessoa que está assistindo as coisas que acontecem na casa dele e determinando, pontuando certos momentos, né? Então é muito diferente, porque uma criança que cresce num lar que um homem é participativo, né? No educar das crianças, na lida de casa, no respeito à companheira dele e a todos os que o cercam, só na atitude ele já muda radicalmente o pensamento das crianças, certo? Com certeza. É do exemplo, né? Da atitude ali que vai sendo exemplo para essa criança. E aí você foi falando, eu até lembrei aqui também do quanto que é cansativo, né, para as mulheres ter todas essas tarefas aí, né? Porque tem homem que não marca nem a consulta médica dele, né? Fica esperando que a mulher marque, que ela se preocupe com isso. Então, o quanto que é cansativo e desgasta, né, a relação, deixar tudo isso atribuído a uma pessoa só. Que uma só pessoa cuide da compra, cuide das contas, cuide da casa, cuide dos filhos. Então, esse exemplo eu acho que é fundamental mesmo para as crianças, porque o exemplo é a maior coisa, assim. Às vezes a palavra não muda, mas o exemplo é vivo ali, né? A gente está vendo na prática. Total, cara. Nossa, total. Total. E além das nossas casas, né, fico pensando aqui também como é essa abordagem nos outros ambientes, né? Porque a gente está falando de um comportamento, e esse comportamento ele se replica em todo lugar, né, Dan? Eu não sei, mas assim, eu acho que você não consegue mudar o seu caráter, né? Agora eu vou vestir a máscara do bonzinho, vou pro meu trabalho. Agora eu vou vestir a máscara do intelectual, né? Vou para uma discussão. Você é o que você é. E esse tipo de comportamento machista negativo, ele acontece em todos os lugares, né? A gente estava falando essa semana sobre, por exemplo, o comportamento do homem no ambiente de trabalho, né, em relação às mulheres. Cara, é impressionante o quanto as mulheres são negligenciadas no mercado de trabalho, mesmo com a gigantesca competência que elas adquirem com seus estudos, né, e dedicação. E aí a gente vê de novo um homem que vai lá e subjuga a mulher, né? Nossa, Duda, realmente. Eu fico pensando até nesse lugar, né, do que eu geralmente falo, do homem ser construído com base nesse ódio, né, as características femininas. Porque quando uma mulher conquista ali um cargo também de chefia, né, já vem logo os comentários também sexualizando a questão. Ninguém vai olhar para a competência dela, para o currículo dela, para o que ela fez ali na carreira de trabalho, mas vai logo já para a objetificação, para falar da sexualização, para falar que ela chegou ali porque ela fez um favor para alguém. Então, isso é muito problemático, né? E aí eu fico pensando o porquê que a gente tem que ficar o tempo inteiro e todo dia pensando sobre essas questões, né? Eu vou trazer um exemplo de um curso, até o Olive tá aí, ele vai lembrar. A gente estava num curso, né? E aí tem o pessoal que é organizador também, que estão discutindo, né, masculinidades, e tem uma mulher na organização. E aí ela respondeu uma questão lá no chat, a mulher respondeu, né, que também é da organização, e o cara, quando ele foi chamar ali por áudio para falar, ele falou assim, alguém perguntou alguma coisa aqui, a fulana chutou, mas eu queria que você respondesse aí. E aí eu fiquei pensando, né, quando ele usa chutou, ele está invalidando ali a fala da mulher, né, mas ela também era organizadora do curso ali, se a gente for pensar, a palavra dela valia tanto quanto a dele, mas ele, estando nessa discussão, ainda colocou ali a palavra dela como menos, né, e colocando um homem para validar. Então a gente sempre cai nessas armadilhas se a gente não se questionar, né?
Por isso que esse exercício é necessário, assim, constantemente mesmo. Nossa, animal, animal. Gente, como vocês estão participando, hein? Tô gostando, vocês estão incríveis aí nos comentários, hein? Eu não consigo ver nada. Olha, Deixa eu tentar subir. isso é construção de comunidade do bem real. Ô, Dan, e aí, cara, você falou sobre essa abordagem, né? E esse repensar o tempo inteiro. A gente sempre traz esse olhar também para a mulher e para essa energia do feminino, né? Que é extremamente importante para a nossa sobrevivência, né? Eu acredito que é isso. A energia feminina te dá vida, né? Sem a energia feminina você não vive. É básico, né? E aí eu estava pensando, quando você estava falando aqui, né? Dessa abordagem desse homem de uma masculinidade negativa em relação às mulheres, eu fiquei pensando também, cara, quando isso acontece no próprio ambiente de competitividade entre os homens, né? E aí você tem todo um lugar de discussão, né, que deprecia principalmente homossexuais. Eu achei muito legal quando você falou assim, ó, a primeira coisa que a gente aprende na escola, o primeiro chegamento para o homem é colocá-lo como viado. Ou seja, você é viado, você não sabe nem o que você é, não sabe nem o que significa isso na sua vida, e esse é um xingamento que já aparece, né, na nossa infância, na nossa criação. E outra coisa que eu fiquei pensando aqui é esse lugar de competitividade mesmo, que é ruim, cara. Que chega a colocar a gente, né, quando você não está no lugar de poder, né? Você é um homem que está no lugar de poder e o outro que não está, o quanto esse daqui fica batendo na cabeça do outro também, né? Sim, e a gente nem pensa nesse lugar. A gente acaba entrando em competições ali entre homens sem nem pensar, né? Sem nem estar olhando direito para isso. E o quanto que isso coloca também a gente num lugar de quem está em vantagem, quem está em desvantagem, quem é melhor, quem é pior, quem tem mais dinheiro, quem tem menos dinheiro. E isso também estrutura e causa aí, né, esses dados aí que a gente falou, né? Porque se a gente pensa que os homens morrem aí mais de acidente de carro, é por essa inconsequência, né, desses atos, né? Que a gente vê aí sempre nas estradas, os caras, se passa um carro mais rápido, já vem outro logo em seguida querendo ver quem está mais rápido que quem, né? Sem nem conhecer, mas entra nessa competição. E eu acho que para todas as esferas, né? Tanto desse negócio dos homens ficarem perguntando ali quem pegou mais, quem pegou menos, não sei o quê. E a gente vai se estruturando nesse lugar, né? E aí coloca o homem gay como menos, o homem trans como menos. E aí se a gente for pensar dentro da própria comunidade LGBT também, o homem gay passivo como menos ainda, né? Porque ele tem uma característica ali que vão ler como feminina, então tem que ser rechaçada. Então, a gente tem que olhar para isso, né? O gay passivo ou mais afeminado ali é colocado sempre num lugar mais abaixo, né, socialmente, e tudo isso com base na mesma origem, né? Que é nessa misoginia, que é no ódio às características femininas, às mulheres. Então, é bem problemático mesmo. Nossa, cara, total. E chega a doer, né? Você vai pensando, você vai falando, você vai pensando, né? Esse tipo de exemplo, assim, você fala, nossa, já caiu mais uma ficha aqui, caramba. E não é pensar no próximo, né, Dan? É você falar agora, por exemplo, para mim, e eu me colocar nessa situação e me ver em determinados momentos fazendo isso, né? Da minha vida, reproduzindo esse tipo de mecanismo, porque é fácil eu chegar aqui agora na frente das câmeras e falar, gente, eu já nasci assim, né, desconstruído ou ressignificado, com esse pensamento que está aí atraindo todo mundo, e todo mundo mandando corações e aviões e chamando todo mundo, mas isso é mentira, né? Porque eu também passei passo por esses mecanismos que operam nessa lógica machista negativa, né? E aí isso já me fez pensar também na broderagem tóxica, cara, né? O quanto a gente se mantém nesse lugar de uma broderagem tóxica para, infelizmente, ser aceito em determinados grupos, né? Ou para não ser novamente depreciado, né? Ou colocado numa condição de inferior. Não, com certeza. É um lugar muito desconfortável, né? Acho que é até por isso que muitos homens ainda não chegaram nessa discussão. Mas também é desconfortável estar nesse outro lado, né? Desse homem que está reproduzindo tudo isso sem nem tá afim de fazer isso, né? Não que sejam todos, mas que tem os caras que estão ali meio perdidos nesse
nesse homem, né? O que é esse homem que eu não consigo me encaixar e tudo mais. E é realmente isso, a gente vai reproduzindo violências. Eu também, quando comecei a pensar sobre isso, né, eu fui pensando nas coisas que eu vivi, que eu sofri, né, nesse lugar, mas também daquilo que eu reproduzi. E eu acho que só a partir desse desconforto que eu consegui repensar ali quanto que foi ruim, né, eu ter reproduzido e vivido tudo isso e começar a mudar. E é por esse lado, né, a gente... E aí, quando você fala dessa broderagem tóxica, é o que estrutura, né? Quando eu falei ali no começo desse silêncio dos homens como cumplicidade, é isso, né? A gente está num lugar ali tentando se encaixar num grupo de homens que só está fazendo violência, reproduzindo violência, e a gente nem questiona, só continua reproduzindo para pertencer àquele grupo. E aí, se a gente vê aquele cara cometendo algum ato de violência, ou fazendo algum comentário machista, ou um comentário racista, homofóbico, a gente não questiona, porque fica desconfortável no grupo questionar isso, né? E aí vão colocar a gente num outro lugar. Se a gente começa a ser esse que questiona, a gente vai virar o chato. E eu acho que tem que ser o chato mesmo. As coisas precisam mudar. Eu serei o chato! Com certeza. Vocês vão ter que me aturar. Ai, caramba, Dan, olha, vou te falar uma coisa pra você. Infelizmente, nosso tempo tá acabando, viu, cara? Mas eu... Já, meu! Ainda bem que eu consegui o seu WhatsApp, cara. Que agora eu vou mandar muito áudio pra você. Já tinha, né? A gente só não se falava por lá. A gente fica só aqui no Instagram. Cara, mas vamos falando. Obrigado. Muitíssimo obrigado. De verdade, a você. Estendo o meu agradecimento ao Fábio, estendo o meu agradecimento ao homem que é florista. Esse cara, olha, esse cara já está no meu coração. Ao Marcos, a todos os nossos irmãos que estão aqui, né? Que vieram para dar essa energia para a gente fazer esse papo, que eu acho que estamos falando também porque eles estão ali dando suporte. Como disse o Fábio, eu estou aqui dando suporte. Com certeza. Você dando suporte, viu? Mas, cara, eu queria muito aproveitar esses momentos finais para, primeiro, parabenizá-los pela coragem, pela iniciativa. Eu acompanhei alguns grupos que vão nesse oposto, né? Olhei mesmo, isso me doeu. Até falei para você, falei, Dan, me deu um negócio esses dias que eu vi essa galera reforçando o privilégio. Eu não sabia nem o que estava acontecendo comigo, mas é eles reforçando lá e eu me colocando naquela condição também, né? Porque também mexe com a gente, tem que refletir. Olhando para o que vocês instituíram naquele primeiro encontro, que vocês não sabiam o que seria e que foi um momento assim que culminou nessa grandiosidade que é o Ressignificando Masculinidades. Então, cara, quebrando esse paradigma de que a gente não pode valorizar os trabalhos dos nossos, eu aproveito esse espaço público para parabenizá-los e dizer que o que vocês fazem é necessário para a condição humana, viu? Parabéns por, naquele momento, vocês se colocarem nesse lugar de despertar isso. E eu sou um privilegiado por poder me encontrar com vocês em todos os domingos. Gratidão imensa a você, Fabinho. Lipe, seu lindo! Aí a gente chora, pô. Toda essa galera, vocês obrigado. São incríveis. Obrigado. E você também é um cara que está nesse movimento aí, né? Todo mundo soma. Todo mundo que está ali também está somando, também está sendo corajoso, também está mudando. Eu acho que é isso. Agradeço muito aí pelo reconhecimento, mas a gente também se faz nessas relações, né? Tendo vocês lá, tendo as trocas, aprendendo com vocês, trocando com vocês. É isso. Obrigadão por estar também com a gente lá. Alegrando as manhãs. Chega lá, fala Duda sorriso e todo mundo dá risada. Lipe, seu lindo! Gente, olha, tem que passar a pandemia pra gente se encontrar, hein, pô. Me dá um abraço, né? Ah, cara, vem aqui! Sim! Muito obrigado, gente. Obrigado pela presença de todas e todos. Foi um papo incrível. Espero conseguir deixar salvo aqui, por favor. Tem que salvar hoje. Todo domingo tem Ressignificando Masculinidade às 10 da manhã. Acompanhe, facinho de chegar, certo? Tem um @ aqui para vocês. Nosso tempo está acabando, infelizmente, mas eu acredito que é só o start
de uma reflexão para todos nós. Certo, meu irmão? Com certeza, vamos voltar aí. Passou rápido demais. De novo, né? Olha, se tá acabando. Putz, brigadão, valeu. Massa, tamo Obrigado. junto, galera. Isso é papo bom. Espero vocês na próxima.